E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, as eleições já são na semana que vem e ontem foi o dia da volta daqueles que nunca se foram. Eu tô falando do Fernando Henrique Cardoso e do Carlos Gabas, mas antes de falar um pouco mais sobre isso, se segura na cadeira, o vídeo de hoje tá que tá. Quero começar trazendo para vocês uma análise que envolve pesquisas, e não é qualquer análise. O que é que está acontecendo? No dia de ontem, saiu uma notícia bem interessante na Bloomberg, que talvez seja um dos maiores portais do mundo aí do mercado financeiro, onde alguns fundos de investimentos fizeram aí algumas cartas, fizeram algumas análises para os seus clientes, e não é qualquer fundo, é fundo que movimenta bilhões de reais, e é o seguinte: os clientes, eles às vezes tomam várias decisões, né, com base nas movimentações políticas, no que está acontecendo, isso, aquilo, outro, até porque cada candidato tem seu programa de governo. Então, um fundo, ao falar para seus clientes, ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade. E tem alguns dados que são bem interessantes, que dizem respeito às pesquisas. A Veja também deu repercussão ao caso. Eu trouxe mais algumas matérias e mais alguns eventos que aconteceram nas últimas horas, que eu acho que tudo se conecta. A gente fala de abstenção, Lula, Bolsonaro, e eu acho que vocês vão gostar do que vocês vão ouvir. Depois, aí sim a gente começa a falar do Fernando Henrique Cardoso, falaremos também da Tabata da Amaral, que veio pedir votos pro Lula, e mais umas confusões aí que estão rolando, alguns apoios que o Lula também vem recebendo. E no final, fecharemos com uma fala do Lula que viralizou no dia de ontem, sobre a recriação do Ministério do Gabas, e porque isso merece muito atenção e até parece engraçado, né? Tem tudo a ver com o que a gente vê comentando aí nos últimos dias. E vamos começar, mas antes de falar já sobre a análise das pesquisas, só para levantar aqui um tema para vocês e inclusive conceder uma informação, talvez eu solte lá no Telegram. Tem um amigo meu em São Paulo, eu pedi para ele ir checar presencialmente para ver se a informação é verdadeira. Já tem notícia na imprensa, a Jovem Pan comentou, a Revista Oeste comentou, que é o seguinte: a empresa que foi contratada aí para ajudar na comunicação da campanha do Lula, a M4 Comunicação, parece aí que tá numa confusão grande. O que é que tá rolando? O Alexandre fala o seguinte, ó: o imóvel onde fica o endereço da empresa, que já recebeu quase 26 milhões da campanha de Lula, está cadastrado para aluguel em 3 imobiliárias de São Paulo, basicamente em termos de R$60 mil mensal. A empresa, que tem registro de CNPJ no bairro Pinheiros, possui telefone com DDD da Bahia. Isso aí não tem nenhum problema. O que fica estranho é a empresa, o pessoal pontuou que meio que ela foi criada aí uns 3, 4 meses atrás, né, e antes das eleições, e a tal sede dela, em tese, não está ocupada. Então assim, está ocupada, não está ocupada, a empresa realmente está funcionando em São Paulo, não está. E aí eu pedi pro amigo ir lá no prédio para ver o que realmente está rolando. Aqui só são algumas imagens, né, de 3 sites de aluguéis disponíveis aí na internet que o Alexandre pegou. E devemos ter mais informações aí nas próximas horas, ou então comento com vocês amanhã. Mas vamos ao que interessa. Gente, interessantíssimo alguns pontos, que inclusive não é por nada não. A gente já tinha comentado em vídeos passados. Não somos nenhum grande fundo de investimento, mas ouvimos a tia do Zap, a voz da razão das redes sociais. E olha só, a Veja comenta: uma nova interpretação das pesquisas que pode mudar o resultado da eleição. Bom, qual é o resultado que a pesquisa vem apontando? O Lula vencendo. Se vai mudar o resultado, significa que é Bolsonaro ganhando. Mas vamos ver o que eles estão falando. Uma nova interpretação sobre os desempenhos de Lula e Bolsonaro nas pesquisas eleitorais pode representar uma mudança importante no rumo das eleições e beneficiar o ex-capitão Mitair Mitessias Mitonaro. O estudo é da Legacy Capital. O levantamento leva em conta a diferença entre a intenção de voto de cada candidato no nicho de eleitores, com a formação até ensino fundamental e sua intenção de votos na pesquisa. De acordo com a Legacy, uma formação meio complicada, eleições presidenciais de 2006 a 2018 mostram que, quanto maior for a escolaridade média do candidato, mais as pesquisas tendem a subestimar o seu resultado nas urnas, enquanto candidatos cujo eleitorado tem escolaridade média menor tendem a ter sua intenção de votos superestimada pelas pesquisas. O que é que isso quer falar? Calma. Notadamente, os eleitores que se declaram graduados
até o ensino fundamental tendem a se abster em maior proporção do que os que têm escolaridade mais elevada. Tá meio confuso, já explico para quem não entendeu de primeira. E olha só, eu fui realmente na fonte. Vamos ver o que a Legacy falou, e não foi apenas a Legacy. A matéria original, ela saiu na Bloomberg. O Robert Jameson é um editor da Bloomberg, lá de Nova York mesmo, não é brasileiro nem nada, ele coloca lá a notícia. É lá, Goldman, Hedge Funds say Brazil election tighter than polls shows. Aí tá lá, né? Que seria Goldman, eu botei a tradução aqui, né? Que é o Goldman Sachs, extremamente conhecido aí, né? Banco, e fundos de hedge, dizem que eleições no Brasil são mais apertadas do que as pesquisas demonstram. Aí o que a Bloomberg está falando? E notem que é uma matéria internacional, é uma matéria em inglês, que inclusive para os investidores, né, que estão lá fora, que estão esperando aí o resultado das eleições do Brasil para fazer os seus aportes, as suas apostas, eles precisam de informação realmente apurada. E aí fala o seguinte, o Goldman Sachs Group juntou-se a fundos de hedge, incluindo o Legacy Capital, para dizer aos clientes que as eleições presidenciais do Brasil provavelmente serão mais acirradas do que as pesquisas estão sinalizando. E aqui é o primeiro ponto. Não é qualquer banco, estamos falando da Goldman Sachs. Vocês acham que um banco dessa envergadura iria colocar sua reputação à toa, né? Falar assim, não, eu acho que o resultado vai ser mais apertado, que as pesquisas estão sinalizando. A Goldman Sachs está questionando o Datafolha. Meu Deus. Ou não, né? Vamos ver o que está rolando. Uma vitória de Lula no primeiro turno não é impossível, mas como os economistas do Goldman, o Alberto Ramos e Renan Muta, observaram em relatório divulgado na quinta-feira, as preferências de voto estão agora bem consolidadas, ainda com as chances de uma vitória definitiva, né, do Lula na próxima semana. Os economistas apontaram pesquisas que sugerem que a base política de Bolsonaro, 67 anos, pode estar mais energizada. Eu acho que isso é algo bem óbvio, né? Só ver as movimentações nas ruas, os eventos que Bolsonaro vai, o clima nas redes sociais, enquanto as taxas de abstenção podem ser comparativamente mais altas entre os apoiadores de Lula. Quem vota no Lula pode se abster mais. Qual seria a razão disso? A matéria da Bloomberg segue falando o seguinte, alega-se que tem mais de 30 bilhões de reais, ou seja, quase 6 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Imagina, eles gerenciam, né? Todo mundo vai lá, bota o seu dinheirinho, tem de que mais, tem de que menos. E assim, eles vai dando algumas, às vezes ele mostra assim a carteira, mostra algumas opções, os clientes fazem algumas escolhas. Então ele sempre tem que estar fornecendo a informação mais apurada, porque, meu irmão, se você é cliente da Legacy, você tá vendo seu dinheiro cair, você vai tirar seu dinheiro de lá. Eles vão quebrar. Eles têm que fazer o seu dinheiro prosperar. Duplicar, quadruplicar, se for possível, né? Aí fala o seguinte, e aí, sob um artigo publicado no LinkedIn, que a eleição pode ser significativamente diferente do que é divulgado nas pesquisas. O gestor do fundo baseou sua análise em um estudo de resultados eleitorais por estado, de 2006 a 2018. Constatou que quanto maior a escolaridade média do eleitorado do candidato, mais as pesquisas tendem a subestimar seus resultados nas urnas, o que significaria inversamente, potencialmente superestimado, o apoio de Lula. E ainda está meio confuso, mas agora vai descomplicar tudo. Se você vai lá no LinkedIn, o artigo, né, a fonte primária do assunto, documento primário, se chama Pesquisas Eleitorais e Escolaridade do Eleitorado. O artigo foi publicado ontem, dia 22. A relação estimada entre o gap educacional e o erro das pesquisas em relação ao resultado da urna, a partir dos resultados por estado nas últimas 4 eleições presidenciais, sugere que o candidato Lula pode estar com sua intenção de voto superestimada em 8 pontos percentuais, ou seja, o Lula teria 8 pontos a menos. A mesma relação sugere que a votação do candidato Bolsonaro pode estar superestimada em 6 pontos. Ele ainda fala o seguinte, na eleição de 2018, conduzimos estudo semelhante disponível no link abaixo. Aí deixa mais um estudo. Qual é a tese? Quanto mais alto a sua escolaridade, mais os votos válidos dessa faixa têm maior valor. Quanto menor a escolaridade, menor é os votos válidos daquela faixa. Qual é a tese por trás disso tudo, etc.
antes de falar mais sobre a tese, só para mostrar, em 2018, o artigo é do dia 3, pelo perfil do eleitorado dos candidatos Bolsonaro e Fernando Haddad, concluímos que Bolsonaro estaria subestimado, ou seja, estaria faltando 5 a 10 pontos, dependendo da pesquisa utilizada. Já o Haddad está superestimado entre 2 a 3 pontos. Considerando que os votos brancos e nulos eram próximos de 15% esse ano, Bolsonaro precisaria atingir 43% dos votos totais para conseguir a vitória em primeiro turno. Bolsonaro, pela última pesquisa Ibope, se encontra com 31% dos votos, o que, aplicando os 10 pontos de gap, levaria ele para próximo do mínimo necessário para atingir a vitória no primeiro turno, e foi basicamente isso que aconteceu em 2018. A tese desse cara, e ele monta vários gráficos, né? Desse cara também alega, assim, você vai lá, você vê o gráfico lá, olhar os desvios, etc. É o seguinte, quanto maior o nível de instrução, normalmente você já vê na pesquisa que as pessoas que têm um nível de instrução maior tendem a votar em Bolsonaro. Pessoas que têm nível superior tendem a votar em Bolsonaro. Já aquelas camadas da sociedade que infelizmente não tiveram uma vida tão boa, às vezes só concluiu o ensino fundamental, etc., tem uma tendência de votar mais no Lula. E aí você deve conceber assim de forma bem lógica, em geral, quem conseguiu estudar, etc., desenvolver uma carreira, tem condições financeiras melhor. Já quem só tem ensino fundamental, etc., o cara trabalha, sabe, de sol a sol, domingo a domingo, a condição financeira dele é pior, sabe? É bem lógico. Aí a tese é o seguinte, o fato da pessoa ser um pouco mais pobre, chega o domingo, sabe? Além de ser o dia de descanso dela, o dia que ela poderia ir pra praia, o dia que ela poderia curtir, fazer qualquer coisa, é o dia da eleição. Já não bastasse que é o dia de descanso dela, é uma coisa que ela às vezes não tá nem aí, ela ainda, né, a pessoa, ela vai ter que gastar dinheiro para se locomover, sair de sua casa até o local de votação. Se for perto, beleza, bota uma sandália e vai andando. E se for longe? Será que o trabalhador vai querer gastar que seja o dinheiro da passagem, da condução, para ir e voltar, perder umas 2, 3 horas do dia dele? Será que ele vai querer? Às vezes não, ele sai, vou pegar a fila, vai fazer isso, vou fazer aquilo outro. E eles pontuam que no Brasil, quando você olha a punição para quem não vota, cara, qual é a punição? Sabe, na hora que você quiser regularizar, você paga lá 2, 3, 5 reais, você pagou aquela multa irrisória, e só vai precisar do comprovante mesmo na hora que, sei lá, você entrar na faculdade pública, você passar no concurso. Então, assim, a punição para quem deixa de votar não faz muita diferença. Então, não existe um estímulo tão grande que faça uma grande parte da população querer sair de casa para votar. Já a galera, né, pessoas mais abastadas, eu posso dar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, não vou falar quem é, até para não gerar problemas. A pessoa que eu conheço lá na Bahia, ela mora em Feira de Santana, a minha cidade. Ela trabalha em Andaraí, que é na região da Chapada Diamantina. Dá pelo menos, mas pelo menos, 3 horas. Mas 3 horas se você for pisando no acelerador. A pessoa me falou, estarei trabalhando no sábado, eu vou voltar para a Feira de Santana no domingo, eu vou votar. Quando terminar de votar, pegarei meu carro e eu voltarei para Andaraí. Quem tem condições de fazer isso daí? Sabe? Só você olhar o que um cara vai gastar de gasolina, meu irmão. Então, essa é uma das teses. Então, as pessoas meio que acabam por subestimar, né, a quantidade de votos que Bolsonaro tem, superestimar o outro. Tem outro ponto que não está aqui nessas análises, mas que eu também comento com vocês, que é a divisão da sociedade em termos de renda salarial. Quando você olha alguns recortes que essas pesquisas vêm pegando, por exemplo, vou até arriscar aqui, ó. Vamos supor que na sociedade nós temos, sei lá, 30% das pessoas ganhando X e 60% da sociedade ganhando Y. E vamos botar assim que Y é a população mais carente. Que em tese, o Lula tem uma vantagem maior. Quando as pessoas estão botando esse negócio assim, 30, 60, não necessariamente é a real porcentagem da sociedade atual. Com o Auxílio Brasil, com algumas melhoras econômicas, com a redução do desemprego, às vezes a população mais carente, em vez de ser 60%, pode ser 55%. Né? Pior que aqui ainda está faltando 10%, né? Vamos botar que 10 são super ricos. Então aqui você ainda tem os 10 de super ricos, então aqui você teria, sei lá, 35%. Então você já teria um cenário diferente também. Você estaria subestimando aquela parcela da sociedade que vota mais em Bolsonaro. E você ainda tem outro ponto. Algumas pesquisas
a porcentagem de pessoas que elas estão entrevistando que são evangélicas, algumas também estão mostrando que os números são inferiores às projeções. Se você pega o último censo brasileiro e você coloca a projeção média do crescimento do número de evangélicos na sociedade, você vai ver que hoje, possivelmente, temos mais evangélicos do que as pesquisas estariam entrevistando. Mas vamos continuar que tem mais coisa. Sobre essa questão da abstenção, não é por nada não, mas no nosso dossiê grandão que a gente fez, né? Jair versus Lula, episódio 1061, 4 dias atrás. O primeiro item era: abstenções viraram um problema. E aqui, só para adicionar de forma bem rápida o que a falou, a gente vai voltar para a matéria da Bloomberg. Lulistas que pensam em não votar são o dobro de bolsonaristas. É exatamente o cenário que a turma aí da Legacy vem descrevendo. Aqui tá a tabela, né? Quem votaria no Lula, né? Tá aqui embaixo, você vê, ó. O cara votaria no Lula, mas o cara não vai sair de casa para votar. Ele já confirmou: eu não vou sair de casa para votar. Que vai votar no Lula, mas não tem certeza se vai sair de casa para votar. É mais do que o dobro de Bolsonaro. Você percebe, ó, o cara que tem certeza que vai votar em Bolsonaro, não tem ninguém que já falou que não vai votar. Ele tá na dúvida se ele vai sair de casa, mas que não vai, 0%. Só para relembrar, e aí trazer uma informação nova, além de ter essa tendência dos eleitores de Bolsonaro irem votar mais do que o Lula, a gente comentou isso aqui na época, né, mostrando o Silvio Luiz, mostrando, ó, não precisa, mas eu vou. Ele não tem a idade dele, ele podia ficar em casa, mas ele vai. Eu dou exemplo, Dona Salete, lá de minha cidade também. Mãe do colega de trabalho do meu pai. Ela não só vai, como vai levar o marido, seu Chiquinho, tá falando no grupo da igreja, que vai levar todos os idosos, vai levar todo mundo. E além disso, perceba que nos últimos dias o Lula tá nessa estratégia aí do tal vira-voto. E eu já falei pra vocês, eu conheço vocês. Sabe por quê? Porque eu também sou um bolsominion. O bolsominion sabe como o outro pensa. E eu falei, gente, eu sei que vocês chegam lá, sabe? E tentam converter o voto. Você não aguenta ver uma discussãozinha, que você sabe que o cara meio que ele tá meio errado, e você vai lá e fala, cara, não é assim. Aquele seu primo, que você vê que ele tá assim meio balançando, você tenta convencer. O seu colega, o cara da padaria, você quer falar, você quer aumentar a nossa galera. É um padrão. E aí a Tsuki, ela vinha comentando no Twitter algumas vezes de algumas conversas que ela estava tendo na fábrica, trabalhando na fábrica no Japão, com algumas pessoas que não acompanham a política muito de perto, né? Ela vai soltando assim, né? Umas migalhas aqui, umas migalhinhas aqui, né? Jogando um feijão, um verde, para ver se colhe maduro. E aí ela dando um relato aí de algumas pessoas que ela viu conseguindo converter o voto numa boa, sabe? Sem ir de forma assim muito incisiva. E aí, ela, ao falar isso, ela começou a receber vários relatos. E eu coloquei alguns aqui, ela colocou lá, né? Eu só peguei e arrumei aqui em vídeo. É o seguinte, ó, o que ela fala, ó. Alguns comentários que pensei. Obrigada por vocês dividirem suas experiências comigo. Se de alguma forma eu incentivo vocês, vocês também me incentivam. Obrigado mais uma vez. A Claudiana Lina diz, ó. Lá em casa, em 2018, minha mãe era PT. Agora virou bolsonarista, me pediu até uma colinha de todos os candidatos do partido. Ela não precisa votar, mas disse que faz questão. A vovó observadora, já gostei, a vovó. Como te entendo, meu esposo conseguiu convencer o entregador de gás no começo do ano. O entregador era um defensor do Lula e daí pra cá, meu esposo foi questionando ele, mostrando o que Bolsonaro fazia. Para minha surpresa e alegria, hoje esse entregador de gás é um bolsonarista. A Thelma fala... Eu sou uma tia do Zap, ando com fone de ouvido direto. E quando ia ao supermercado, os meninos do caixa perguntavam que música estávamos ouvindo. Aí eu falava que era o YouTube, né, sobre Bolsonaro. Hoje eu chegar no mercado, eles sempre me fazem perguntas políticas. Todos agora é mito. Vai me dizer que não tem o de vocês aí, que parou de escutar música. Eu tô nesse grupo aí, viu, Thelma? A gente aí tá fechado. Aí vem a Adri. Um dos meus filhos tinha certa resistência porque era seguidor antigo do Kim Kataguiri. Mas com o tempo foi se decepcionando e a entrevista no Flow foi um divisor de águas. A oportunidade dele conhecer melhor nosso Birulindo. Hoje ouço ele explicando pros amigos o que está em jogo. Educou bem o filho, viu, Dri? A Dani. Aqui na família a mesma coisa. Em 2018 foram só eu e duas irmãs pró-Bolsonaro. Nesses últimos 3 anos, fomos mostrando com fatos as ideologias esquerdistas e, conclusão, todos agora são Bolsonaro. Em 2018, minha mãe teve que obrigar minha irmã. Eu digo, viu? Minha irmã agora mudou, virou bolsominion.
A Tamires fala, ó, minha sobrinha tinha ódio do Bolsonaro, era doutrinada na escola, saía até de perto quando estávamos falando nele. Do ano passado pra cá, começamos a conversar sobre política com ela. Agora será a primeira vez que ela vai votar e será no Bolsonaro. A Lala Teles diz, ó, aconteceu com meu filho. Ele não tinha ódio, mas não concordava com nada que mostrávamos, com muita calma, foi mostrando a realidade. Agora irá votar pela primeira vez e no Bolsonaro. O Darlan diz, ó, mudei 5 votos e consegui 4 jovens pela primeira vez irão votar. O bem sempre irá vencer nessa batalha por essa e outras gerações neste país. Vira-voto é isso aqui. E eu te peço, a coisa que eu mais posso pedir pra vocês, até o final do ano, eu só quero uma única coisa de vocês. Virem mais um voto, tragam só mais um voto pro Jair. Se cada um de vocês fazer um voto, você não deixar extremamente feliz, é tudo que eu quero nesse ano. Só traga um voto pro Jair pelos próximos dias. Só isso. Só mais um. Só mais um. Não vai cair o seu braço. E eu sei que você vai ficar extremamente feliz. Sejamos, né? Gente, eu digo pra vocês. Não é brincadeira, não é puxando sai falando nada. Foram vocês que elegeram Jair Messias Bolsonaro. Não é influenciador, não é jornalista, não é político, não é imprensa. São vocês. É isso aqui, ó. Isso aqui que elegeu o Bolsonaro em 2018. E vai reelegê-lo. E assim, eu acho muito difícil. Algumas análises colocam assim que Bolsonaro vai ter menos votos que em 2018. Porque eu vejo o que acontece, as pessoas comentando como a população ela realmente está abrindo os olhos. E eu não consigo acreditar. A pessoa que, assim, quando ela descobre que ela é de direita, eu não conheço um caso assim, não. A pessoa era de direita e agora virou de esquerda. Eu não conheço. Eu desconheço. Eu realmente desconheço, de coração. Vamos voltar para a matéria da Bloomberg. Além da Legacy, eles falam o seguinte, ó. No início deste mês, a loja de fundos de hedge, a Ace Capital, já havia dedicado a maior parte de sua carta mensal a discutir pesquisas, dizendo que, desde as eleições de 2002, houve uma diferença bastante significativa entre o que as pesquisas dizem e o que os resultados do primeiro turno mostram. Tá aqui, documento oficial, ó, Ace Capital, carta do gestor, blá blá blá, caros investidores. Item 3 da carta, tema especial, pesquisas eleitorais e previsão de resultados. Aí fala o seguinte, começa lá com a introdução, aí depois vem, ó, mas, apesar da dificuldade de fazer previsões certeiras com dados tão erráticos, faltando ainda quase um mês até o primeiro turno, estamos nos deparando com muito menos cautela nas conclusões que acreditamos que o momento pede. Tem muita gente que já tá dando conclusão, que é o Lula. Não, calma. É nesse sentido que achamos importante relembrar aqui as incertezas inerentes à realização das pesquisas de opinião. Aí traz uma perspectiva histórica. Antes de discutir o quão anormal é a dispersão das pesquisas atuais, queremos lembrar que, mesmo com maior convergência de resultados, a experiência das eleições passadas já nos indica maior cautela na hora de assumir um resultado faltando quase um mês para as eleições. Aí eles colocam essa tabela. E olha que coisa interessante. Em 2002 você vê que tanto Lula quanto o Serra estavam para baixo, mas ainda assim o Serra estava bem para baixo. Na hora que olhou o resultado, o Serra subiu 9 pontos, o Lula subiu só 5. Só que, a partir de 2006, isso é interessante porque o PT chega ao poder em 2002, em 2006 é a primeira vez que o PT vem para a reeleição. Então tiveram aí 4 anos para começar a demonstrar, né, o amor da esquerda, né, como a esquerda também consegue jorrar com verbas de publicidade. Não tô querendo sugerir nada, só, né, um comentário leve. Aí você vê, né, em 2006, na hora que vai lá o resultado, o Lula 8 pontos a menos, o Geraldo Alckmin 14 a mais. Gente, isso aqui são 22 pontos percentuais de diferença. 22 pontos. 22 pontos. É um absurdo. Depois você vê em 2010, ó. Quando abriu, a Dilma tinha 10 a menos. O Serra 1 a menos. E em 2014, quando abriu, a Dilma tinha 1 a mais. E o Aécio 14 a mais. Imagina aí, né? Tava colocando o Aécio com 13 pontos a menos a diferença, né? Em outras palavras, não há evidência histórica que ateste a capacidade preditiva das pesquisas eleitorais registradas e divulgadas a um mês da eleição propriamente dita. Mesmo às vésperas da eleição, os números dos institutos não estão livres de erros. Conclusão.
A despeito da visão majoritária de amplo favoritismo do ex-presidente Lula, em nossa perspectiva, o resultado da eleição é, no mínimo, incerto. No mínimo incerto. Lula tem um ponto de partida mais favorável, porém, a tendência atual beneficia Bolsonaro. O momento econômico atual é bastante favorável ao incumbente e isso deve continuar a se intensificar nas próximas semanas. Além da legacy da ACE, a Capital Investimentos, que administra também apenas 26 bilhões de reais, então tem que ter muita responsabilidade a emitir uma opinião, também disse em carta a clientes que a economia pode ajudar Bolsonaro. A combinação de um mercado de trabalho mais aquecido e uma inflação em forte queda gerou um aumento na aprovação do governo federal. Essa avaliação aprimorada deve ajudar a candidatura do titular, tornando a corrida um pouco mais acirrada. E para minha surpresa, no dia de ontem, o Arthur Lira, ele também veio a público fazer um questionamento e inclusive um apontamento também, que vai na linha até do que o Eduardo Cunha já falou no passado, né, sobre a regulamentação das pesquisas, porque está tudo muito estranho. O Lira fala o seguinte, nada justifica resultados tão divergentes dos institutos de pesquisa. Alguém está errando ou prestando um desserviço. Urge estabelecer medidas legais que punam os institutos que erram demasiado ou intencionalmente para prejudicar qualquer candidatura. Não podemos permitir que haja manipulação de resultados em pesquisas eleitorais. Isso fere a democracia. E aí quem entra em campo? A turma do Lula. Folha de São Paulo, né, que precisa validar o Datafolha a todo custo, solta a seguinte nota. Eleições 2022. Lira endossa Bolsonaro, lança insinuações sobre pesquisas e pede punição a institutos. Aí o Lira fala o seguinte, eu não acusei nenhum instituto de manipular pesquisa. Apenas, como milhares de brasileiros, eu não entendo tanta divergência de números. Devemos agir dentro da legalidade para evitar manipulações. Quem vestiu a carapuça precisa se explicar. E aí, sobre isso, até para a gente conseguir... Eu não gosto só de falar, né? Eu gosto sempre de trazer um elemento visual, dados, porque a imprensa brasileira, né? Qualquer coisinha diz, é mentira. Eu estava passando no Twitter e eu vi que a Flávia Ferronato ela fez um tweet onde ela coloca duas pesquisas, que eu acho que são bem aceitas aí pela turma da imprensa, do mesmo estado e basicamente do mesmo período. Perceba, ambas as pesquisas são para o governo da Bahia. A da Arco Advice, da Atlas Intel, é do período de 16 a 20/9. A da Arco é da turma aí dos irmãos Aragão, Umbrella Aragão, o cara, um dos maiores analistas políticos do Brasil. Meu Deus do céu, né? Eu duvido a Amanda Klein falar mal do Umbrella Aragão. E a Atlas Intel, que o Guilherme Amado entrevistou o CEO e falou que a pesquisa que mais acertou aí, ou foi 2018, foi 2020. E isso é o Guilherme Amado. Então acho que é da turma. É da turma, né? Dos institutos confiáveis. E do lado de lá, a melhor de todas, a Datafolha. E olha qual o período, de 19 a 21 de setembro. Aí olha só, olha a diferença. Enquanto a da Arco Advice, o Jerônimo do PT tá na frente, com 44,5%, e o ACM Neto, para minha surpresa, tá atrás, com 40,5%. No Datafolha, o ACM Neto tem 48% e o Jerônimo tem 31%. Sim, é uma discrepância que não dá para entender. Assim, é uma diferença que é absurda. Em uma, o ACM tá perdendo com 4 pontos de diferença. Na outra, o ACM tá vencendo com 17. Como é que vai achar normal uma coisa dessa? Aí, calma. Aí eu entro nesse perfil Central Eleitoral e também coloquei aqui, IPEC, a da Globo, a gostosa, e IPESP, do Lavareda, que tá sempre lá na CNN. Então também ninguém vem me questionar o Lavareda. E aí eu me pergunto, quem que tá mentindo? O Lavareda ou a Globo? Segundo a IPEC, lá no Ceará, o Elmano do PT subiu 8 pontos, tá com 30, e o Capitão Wagner perdeu 6, tá com 29. Já a IPESP diz que o Capitão Wagner tem 37 e o Elmano 28. É completamente o oposto. Se você ainda olhar essa pesquisa, você vê o período, uma é de 19 a 21,
A outra é de 18 a 20 de setembro. É basicamente o mesmo período. Quando você olha o segundo turno, na IPEC, Capitão Wagner perde para o Roberto Cláudio, 43 a 45. Já no IPESP, o Capitão Wagner vence o Roberto Cláudio por 45 a 39. É inacreditável, mas são as pesquisas. Se você olha na IPEC de novo, um segundo turno do Elmano do PT contra o Capitão Wagner, Elmano tem 47 e o Capitão Wagner tem 35. Lembrando que a IPEC é da Globo, né? O PT vencendo disparado. Já na IPESP, você vê o Capitão Wagner tem 46 e o Elmano tem 42. É um cenário completamente oposto. Não vou nem trazer aqui Paraná Pesquisa, que eles estão incomodados, GERP, Modal Mais Futura, Verita, enfim, tem inúmeros institutos. Então fica muito estranho, né, toda essa situação. E eles não querem que ninguém questione nada.